Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Essa é mais uma aula, essa terceira nossa aula sobre leitura crítica na prática pedagógica, ok? Então, vamos lá para mais esse encontro. Espero que as informações que a gente possa repassar aqui sejam agradáveis a vocês, pois o tema é o mesmo, leitura crítica. A gente já vinha ao longo de duas outras aulas atrás tentando repassar a vocês a ideia, a noção de, ao termos leitores críticos, incluindo nós também, ao termos leitores críticos, o nosso aprendizado fica melhor, a nossa aprendizagem fica mais significativa, a gente passa a ter noção, sim, do que é que estamos lendo, do que é que estamos tratando, do que é que estamos estudando. Então, assim, ter essa noção de que a leitura não é só ler aquelas letrinhas, mas ter uma leitura um pouco mais aguçada, que é a tal da leitura crítica, na prática pedagógica ela se torna algo maravilhoso para o nosso ensino, para a transmissão de informações para o nosso aluno, ok? Bom, os objetivos da aula de hoje serão discutir a aplicação dessa leitura crítica na prática do nosso dia a dia, apresentar estratégias didáticas para que isso possa acontecer, relacionar leitura, crítica, planejamento e avaliação e refletir sobre o papel nosso, do professor, na mediação dessa prática pedagógica junto à tal da leitura crítica, ok? Então vamos iniciar. De teoria prática, leitura crítica precisa ser intencionalmente planejada, ou seja, ela não acontece por acaso, ela não acontece de uma forma neutra, ela não acontece apenas pelo fato de eu estar lendo. O ato da leitura não constitui uma leitura crítica. Então, ao ler simplesmente por ler, ela não traz a ideia de questionarmos sobre o que estamos lendo. Então, o fato de fulano, leia isso aí e tal, vamos questionar sobre essa leitura. E não necessariamente todos irão se envolver nisso. Tenha muito cuidado que nós temos alunos e alunos. Os que gostam um pouco mais de ler e os que têm um pouco mais de dificuldade nessa leitura. Mas ao ler, alguém ao ler, nós podemos questionar nesse tema da leitura com qualquer aluno, na turma inteira. É uma atividade maravilhosa. Aí você assim aponta, o que é que você achou disso? O que é que você pensa daquilo? E deixe que a criatividade na interpretação dessa leitura flua, normalmente flua sem nenhum problema, até porque a gente precisa de saber o que é que esse nosso aluno está pensando ao interpretar, ao ler determinado texto, não é? Então, selecionar textos é extremamente satisfatório para que isso seja alcançado na sua plenitude. A leitura crítica precisa ser intencionalmente planejada. Já vimos isso. Estou reforçando a ideia. Por quê? Porque é um processo formativo. Não é só o ler pelo ler. Quando nós planejamos intencionalmente que uma leitura tenha aspectos outros por trás dessa leitura, nós estamos contribuindo para que os nossos alunos eles tenham uma percepção do que é que está sendo tratado. É diferente de ler por ler, de ler apenas para se ter uma leitura e cumprir uma determinada habilidade, por exemplo. Não, tá? Formar leitores críticos é uma escolha nossa. A quem interessa ter leitores críticos? A quem interessa ter? Então veja bem, a escolha por ter determinadas atividades para que o nosso estudante ele possa ser crítico no sentido de perceber o que é que eu estou lendo e questionar e refletir e falar é uma opção nossa, tá? É uma ação nossa do professor. Quanto ao planejamento pedagógico, eu vou definir aqui rapidamente o que são objetivos formativos, que vocês com certeza sabem, isso aí não é nenhum problema, tá? Objetivos formativos são processos de estabelecer de forma intencional, clara e lógica para que esse nosso aluno ele tenha atitudes para desenvolver ao longo de sua prática. Isso é um objetivo formativo, ou seja, o que é que eu vou planejar para que isso aconteça, tá? E esses objetivos formativos, eles significam
na educação, no contexto escolar, no contexto pedagógico. Ele significa orientar o sentido da ação educativa. Ou seja, os objetivos formativos, ele indicam para que eu quero ensinar, qual o motivo que eu quero ensinar, visando o que eu quero ensinar. Então, orienta nesse sentido, tá? Também significa articular conhecimentos, habilidades e valores. Ou seja, dentro desses objetivos formativos, nós vamos juntar determinados elementos que farão sentido ao nosso aluno ao longo desse trabalho pedagógico. Sentido da leitura, sentido do que eu estou lendo, eu estou tentando compreender, entender e me posicionar criticamente. Ao nos posicionarmos criticamente, nós estamos dando nossas opiniões, sejam verdadeiras, sejam falsas. Mas a partir das nossas opiniões, vai clarear no universo desse nosso aluno aquela questão de que isso é possível, isso não é possível, isso é verdadeiro, isso é falso, que para mim é o mais importante, ok? Também significa favorecer a formação integral do sujeito, ou seja, indica compromisso com a sua formação, compromisso com uma formação cidadã, de consciência crítica, para que ele possa, ao longo de sua vida, ele possa questionar, ele possa refletir e não receber simplesmente tudo o que acontece na vida dele. E aí eu estou falando não só na vida escolar, como na vida social também, não é? Como ser social, ok? Bom, seleção criteriosa de textos. Veja bem, já foi dito que é um processo intencional e reflexivo de escolha nosso processo intencional de fazer com que o nosso aluno seja um aluno reflexivo na escolha do material que eu vou colocar nas minhas aulas para que esse aluno possa ler. Que material é esse? E aí a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, tá? Ou seja, considerar a relevância do tema. Não é alguma coisa que seja interessante para mim. É uma coisa que seja interessante para eles, para os estudantes. E como nós temos diversos estudantes numa sala de aula só, há de se ter aí uma miscelânea, há de se ter aí uma heterogeneidade quase que não sai, de alunos na forma de pensamento, de culturas, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado ao selecionar diversos textos, porque pode ser que interesse a um e a outro não. Mas textos que sejam reais, preferencialmente aqueles que estejam, no fato, acontecendo hoje em dia na sociedade. Então, por exemplo, se eu seleciono um texto, eu tenho que me preocupar com o nível de estudante que eu tenho. Ou seja, dependendo do nível de escolaridade que eu estou aplicando, que eu estou atuando, há de se ter aí níveis diferentes de textos a serem escolhidos, tá? A acessibilidade à informação, a acessibilidade ao texto por todos os nossos alunos é fundamental. Por isso, eu cito também diversidade de gêneros, vozes e perspectivas. Ou seja, é aquela sala de aula que nós estamos dialogando com não somente com a realidade do aluno, mas com diversos alunos, com diversas culturas, diversas formas de experiências, de viveres diferentes. Então, é por isso que esse meu texto ele deve ser muito bem planejado ao ser escolhido, tá? E entra também no planejamento pedagógico a questão da contextualização social e cultural, ou seja, reconhecer os valores, reconhecer que a leitura por si só ela não é neutra, ela tem uma intencionalidade. Agora, essa intencionalidade, ela depende de professor para professor, depende na compreensão de aluno para aluno. É claro que sim. Mas o fato de nós termos contextualizado um texto em geral para o nosso alunado é um pulo, é um passo verdadeiro dentro da leitura crítica que nós estamos promovendo para esse nosso alunado, ok? Bom, vamos tentar imaginar uma articulação entre leitura, escrita e a questão oral. Veja bem, refere-se a compreender que essa ligação
entre as três práticas, elas não devem ser trabalhadas isoladas. É por isso que somente ler não faz muito sentido para o nosso aluno. Vamos apenas escrever, também não faz sentido. Então vamos unir a questão de eu dar algo para que ele possa ler, escrever sobre aquilo que ele leu e comentar, falar, articular essas três práticas é excelente para a questão do aprendizado desse menino, tá? Ora, a produção vai ter sentido quando ele, ao ler, ele saber se posicionar, preparar o aluno para saber argumentar. Isso é correto, isso é errado. Professor, por que isso é assim? Mas eu acho que. O acho é sempre muito bom para dar um pontapé inicial na questão da criticidade que nós devemos fornecer para esse nosso aluno, tá? Escrita como forma de elaboração do pensamento. Ora, é muito bom a gente pedir para que eles escrevam o que eles entenderam, o que eles compreenderam. Pode, consequentemente, não ser aquilo que a gente nem espere que ele responda, mas pode ser que no primeiro momento não seja aquilo que o texto queira transmitir. Mas o fato de ele se abrir no momento, numa roda de conversa, numa atividade, e queira expor o seu pensamento do que ele imaginou criticamente que aquele texto tenha sido tratado, é um passo valoroso para que ele possa ser uma pessoa mais crítica, mais consciente daqui a pouco, tá? Ou seja, falar é um espaço de diálogo e de argumentação. Possibilita exatamente isso que está escrito aí, a troca de ideias. Numa roda de conversa, um aluno A pode dizer, não, mas eu acho que é B, eu acho que é tal coisa. O aluno B diz, não, não é desse jeito, eu pensei diferente. E aí vamos fluir nessa discussão saudável para que eles possam expor os seus pensamentos, as suas ideias, tá? Vamos para a seleção de textos. É importante que o texto seja significativo. Ou seja, não é um texto apenas ser um texto escolar. Porque no livro está dizendo que é para ler isso aqui. Ou numa programação nossa está escrito que é para ler. Não, vamos dar textos literalmente significativos. Ou seja, textos que fazem sentido a esse nosso aluno. Textos que ele pode imaginar que, opa, eu já vi, eu já li, eu já presenciei na minha comunidade, lá no meu bairro, na minha rua, na minha família, eu já escutei sobre. Então, vamos fazer com que ele tenha esse contato de algo mais prático no dia a dia, na vida dele, na vida desse aluno, tá? Ora, os textos significativos, eles dialogam com a realidade do aluno. Ou seja, pega uma revista, eu dei um exemplo aí, pega uma revista e vamos achar aí um tema que seja interessante no dia a dia de hoje. Por exemplo, o texto do ambiente, dos ambientes naturais, do meio ambiente, é algo extremamente atual, né? Quer dizer, não tem como a gente fugir disso. E fazê-lo refletir sobre o que nós podemos fazer para ajudar com que a redução de algumas coisas que não estão boas em termos de meio ambiente possa contribuir para o bem-estar do planeta. O planeta com bem-estar, um planeta saudável é a nossa história. Somos nós, seres humanos, hoje e no futuro, tá? Notícias que circulam na sociedade, no bairro dele, na comunidade dele, na televisão, nas mídias, na internet, né? Então, eu acho que são textos que a gente pode explorar junto a esse menino. São textos que podem fazê-lo questionar. Olha, aconteceu aquilo, lembra? Alguém, levanta a mão quem já ouviu falar nisso aqui. Olha, fulano de tal sofreu isso, sofreu racismo. O que vocês acham disso? Então, vamos lá. Levanta a mão aquele que quer dizer alguma coisa. Então, comentar sobre textos que socialmente fazem sentido na vida desse estudante, tá? Pois isso vai contribuir para a formação crítica, ética e cidadã. Pegue um jornal, seja ele qual for o jornal, e coloque a situação, né, sem que haja uma tendência por trás disso. Porque o que nós vamos perceber é que ao longo dos diálogos, nós vamos perceber aquilo que é a opinião de um e a opinião do outro. Outras formas, por exemplo, de textos a serem inseridos nas nossas práticas, tá? Por exemplo,
o Estatuto da Criança e Adolescente tem excelentes textos ali que a gente pode, ao lê-los, a gente pode fazer com que esse menino questione. Vem cá, isso está acontecendo de verdade? Isso pode me proteger? O que poderia ser melhorado, mudado? É um exemplo só, tá? E eu também gosto muito desse último exemplo aí que está aí na tela, que são textos produzidos pelos próprios alunos. Ou seja, relatos de experiência, cartas abertas, façam com que eles escrevam alguma coisa sem nenhum critério, a princípio, para que nas discussões, na conversa, pedindo para que ele possa ler o seu texto, aí a roda de conversa ela acontece. Aí a questão do pensar, não só ler por ler, mas o pensar vai fazer sentido para esse nosso estudante, ok? Bom, gente, adoro esse momento de descontração. Adoro. Encontrei essa charge que eu acho foi maravilhosa ao lê-la. Olha só, a coleguinha dizendo ao outro dá um livro para ele. Ele disse: "Uai, mas esse negócio não tem TikTok?" Aí ela fala: "Não, mas vai turbinar o seu tic-teco." Ou seja, não estamos mais proporcionando, nós que eu digo em geral, a sociedade em geral, não estamos proporcionando a esse nosso estudante a questão do ler. Nada contra os aparelhos midiáticos, muito pelo contrário. Já falei aqui em outras aulas que ele serve demais para o nosso processo de ensino-aprendizagem, tá? Agora, não esqueçamos a leitura. É nesse sentido que eu estou falando, não esqueçamos a leitura, ok? Meus queridos, mais uma vez, muito obrigado. Tenham atenção ao fazer o terceiro exercício, porque eu vou dar um texto. Eu coloquei lá, vou colocar agora um texto, já está lá na plataforma um texto, onde vocês vão ter que ler esse texto e responder 4 perguntinhas, todas baseadas no texto. O que é isso assim, assado? Ler o texto. Opa, o texto quer dizer que, nesse caso, você vai ver que eu não peço, como eu pedi na atividade 2, na aula 2 eu pedi encontre no texto, que diz assim, se assado, e transfira para cá, reescreva aqui. Nesse eu não peço para transferir nada, para reescrever nada, eu peço para que vocês respondam com as suas próprias palavras, lendo aquilo ali e tal, o que é que significa, qual o valor, qual não sei o que e tal, leia o texto outra vez e diga, o texto quer dizer que, blá, 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 escrevam, tá? Isso é uma prática sua, nossa, para a leitura, entendeu? Ó, fique com Deus, muito obrigado por mais uma aula, muito obrigado por mais um momento de estarmos juntos a quilômetros de distância, até porque eu tenho recebido muita mensagem dos estudantes, de vocês, na troca de figurinha para tirar dúvidas ou alguma coisa que eu possa auxiliar, ok? Meus queridos, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Bom dia, bom dia, bom dia, que pode ser boa tarde, que pode ser boa noite, o dia não acabou. Tchau, tchau.